Boa noite a todos. Boa noite. Começaremos agora mais um episódio do nosso podcast IBM. Hoje receberemos convidados especiais que nos contarão detalhes sobre o nascimento de Jesus. Para iniciar, então, vamos chamar aqui os pais do menino Jesus. José e Maria podem entrar. Estamos então aqui com ela, Maria, que foi escolhida para gerar o menino Jesus, e o seu esposo José, que é carpinteiro. Obrigada por terem aceitado o convite, é uma honra recebê-los aqui. Eu sei que a agenda de vocês é tão cheia, tantos compromissos, mas todos querem saber como aconteceu a chegada do menino aqui na Terra. Olha, realmente é uma história maravilhosa, foi um dia glorioso, não é, querido? Sim, foi muito emocionante. Parece uma história de conto de fadas, mas na realidade foi uma história escrita pelo dedo do próprio Deus. É verdade. E antes da gente saber como tudo aconteceu, eu gostaria que vocês contassem como era a vida de vocês antes de Jesus nascer. A nossa vida era tranquila, com os afazeres do dia a dia, mas algo me incomodava muito. Eram muitas leis a serem cumpridas, não era fácil. Sim, e não era apenas uma lei, eram 500 leis. Isso realmente me parece bem difícil. Era muito difícil, os homens passavam o dia no templo sacrificando. Sim, existia até uma classificação pelo propósito do sacrifício. Oferta pelo pecado, oferta pela culpa, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta de holocausto, Queimada. oferta queimada, exatamente, e por aí vai. Como você vê, né, era bem ocupado o dia nos templos. Sim. E quem não tinha condição, não podia oferecer um cordeiro, um sacrifício desse? Era comida ou existia algum tipo de lei que exilava a pessoa? Como funcionava? Era assim, para cada pecado existia um tipo de sacrifício, mas tinha uma certa flexibilidade. Alguém que não tivesse um cordeiro, por exemplo, poderia oferecer uma outra coisa. Sim, a oferta pela culpa, por exemplo, era oferecida uma cabrita. Mas se houvesse alguma dificuldade econômica na família, era oferecido 2 pombinhos ou ainda um efa de flor de farinha. E qual é a medida de um efa? Um efa equivale a 22 litros. Como você vê, algo tinha que ser oferecido em sacrifício. É verdade. E quando que foi o fim desses sacrifícios? Que deu um basta? Esses sacrifícios se findaram com a visita do anjo, quando o anjo nos visitou, né? Sim, foi um dia tão glorioso, eu nunca vou me esquecer. Bom, se é assim então, vamos receber o anjo, por favor. O anjo está aqui! Não acredito! Bendito de meu Pai, eis-me aqui, a paz do Senhor agraciado. Maria, quanto tempo, Maria? José, tudo bem contigo? Que coisa boa. Ai, que maravilha! Anjo, seja muito bem-vindo aqui. Maria e José estão me contando agora mesmo como foi a chegada do menino Jesus aqui na Terra, que pareciam um pouco de fadas, mas na verdade foi tudo real. Agora, na sua perspectiva, como foi isso? Porque é uma responsabilidade tanto ser o escolhido para anunciar essa notícia aos pais do menino Jesus. É verdade. Ser escolhido pelo próprio Deus para dar a notícia para essa família foi algo que eu nunca vou me esquecer. E foi um momento incrível, e anunciar o nascimento do Salvador é algo para poucos. Verdade. E como Maria recebeu essa notícia? Olha, um tanto quanto complicado, né, Maria? Muito. Afinal, não é todo dia que você vê um anjo por aí, É né? verdade. Mas, quando eu a conheci pela primeira vez,
ela estava um pouco assustada, acho que até um pouco com medo da minha presença. Mas com o tempo, eu a saudei e a situação foi acalmando. Eu disse a ela que ela seria mãe de um rei, o rei dos reis, a qual seu reinado nunca teria fim, e ela chamaria ele de Jesus. Maria, eu fico imaginando a sua surpresa, primeiro receber a notícia de um anjo, e depois saber que ia conceber o menino Jesus, que ficaria grávida. Que surpresa, hein? Sim, na verdade, no início eu achei que eu estava sonhando. Depois, quando eu vi que era real, eu fiquei ainda mais assustada, porque como eu conceberia ainda sendo virgem? É verdade. Pois é, e eu fiquei muito chocado com essa notícia também. Bom, imaginem vocês, de repente a minha esposa, ou quer dizer, ainda era minha noiva, minha noiva aparecer grávida de um filho que não era meu. De verdade, eu pensei em deixá-la secretamente para que ela não sofresse nenhuma humilhação pública. E o que te fez mudar de ideia e assumi-la? Foi a visita do anjo. Eu estava dormindo e o anjo apareceu para mim com todo o resplendor e me disse que o bebê que Maria esperava, na verdade, era o Filho de Deus, o Messias tão esperado. E ele me falou também que me casasse com Maria e colocasse o nome desse bebê de Jesus. Depois disso, eu não tive mais dúvidas. Era tudo que eu precisava para assumi-la como esposa e foi exatamente o que eu fiz. É verdade, José. Maria sempre soube que tudo daria certo, e graças a Deus que vocês acreditaram na promessa do Senhor na vida de vocês, e tudo deu certo no final. Jesus nasceu e Ele é o motivo do nosso Natal. Amém. Essa história realmente é muito linda. Eu até me emociono em saber tantos detalhes vindo dos próprios pais de Jesus. Então, agora chegamos ao final da nossa entrevista. Agradeço vocês por estarem aqui, Maria, José, o anjo. E estou animada para receber os próximos convidados que darão mais detalhes, mas por enquanto agradeço vocês e que Deus vos abençoe. Amém. Olha, eu trouxe uma lembrancinha, José fez na carpintaria para você, tá bom? Muito obrigada. Agora, receberei o soldado que foi responsável em anunciar o decreto de César Augusto. Soldado romano, por favor. Boa noite, soldado. Fique à vontade. Pode deixar seus acessórios sobre a mesa. Boa noite, com licença. Deixar aqui as minhas espadas. Claro. Bom, primeiro gostaria de te agradecer por ter vindo hoje. É uma honra receber você aqui. Você teve um papel muito importante em anunciar o decreto de César Augusto. E neste momento, eu gostaria de que você contasse um pouquinho sobre a importância desse decreto para a época. Bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E sobre o decreto, César Augusto, ele convocou toda a população do Império Romano para recensear-se. O que isso significa? Ele queria saber a quantidade de pessoas nascidas em determinada cidade, para que ele tivesse uma administração do seu império. E somente poderia ser feita essa administração através do decreto. Ah, entendi. E nessa ocasião, você serviu o império aonde? Eu estava em Belém. No momento do decreto, eu servi em Belém. Ah, sim, em Belém. Olha, eu imagino que foi um tanto quanto tumultuada essa situação. Afinal, foi algo muito importante para a época. Tantas pessoas juntas, querendo saber o que estava acontecendo, não é mesmo? Sim, foi um momento de muita dificuldade para nós que estávamos ali organizando todo aquele povo. Foi muitas pessoas nas ruas, os hotéis já estavam lotados, já não tinha mais o que fazer com as pessoas e todos eles curiosos para saber o que estava acontecendo. E foi um momento de muita dificuldade para organizar todo aquele povo. Ah, com certeza. Olha, posso imaginar. Agora, se você não se importar, conte um pouco sobre a sua experiência pessoal servindo o Império Romano. Sim, a vida de um soldado romano, ela é cheia de desafios. Nós temos sempre que estar muito bem preparados fisicamente,
temos que estar muito bem alimentados, e sempre que nós vamos sair para marchas ou saímos para as batalhas, sempre temos que cada um de nós levar os nossos próprios suprimentos dentro de uma mala. Isso para que dure por pelo menos 3 dias de viagem. Puxa vida, uma mala com alimentos para durar 3 dias deve ser bem pesada, né? E o que tem dentro dela? O que vocês costumam comer? Bom, nós costumamos levar grãos, legumes, frutas, levamos carnes, azeite, sal como temperos, e para beber nós levamos água e vinho. Ah, sim. Eu vejo que são alimentos bem saudáveis para manter um soldado romano, é muito justo. Agora, eu tenho uma curiosidade. Essa vestimenta que os soldados romanos usam, eu gostaria de saber se ela é padronizada, ou seja, igual para todos, ou se vocês podem colocar algum acessório ou fazer alguma coisa diferente do agrado de vocês. Bom, posso me levantar para mostrar para vocês? Claro. Bem, começando aqui pelas túnicas, elas devem ser sempre ou vermelhas ou esbranquiçadas. No caso, a minha ela é a túnica vermelha. Nós também usamos os capacetes, que eles têm essas plumas em cima aqui, mas não é necessário para os momentos de batalha. Nós usamos muito em desfiles e também em festivais. Pode segurar. Puxa, é muito pesada. Sim, pode colocar na cabeça também. Realmente, um capacete muito pesado, mas muito bonito também. Eu nunca tinha visto um tão de perto assim. Eu também acho ele muito bonito. E sobre as suas espadas? As espadas, nós temos 2 tipos de espadas. Essa é a espada legionária, que nós usamos nos momentos de batalha. Ela costuma ser mais pesada do que o normal. E bem afiada também, dá até medo de segurar, por favor. Sim, ela é bastante pesada. Nós temos também no dia a dia, por esse mesmo motivo dela ser pesada, afiada, nós usamos essas espadas menores, que são as grevas, que são as espadas que nós usamos no nosso dia a dia. O restante da nossa vestimenta, nós usamos nos braços essas guardas de braço, que servem para evitar os cortes dos inimigos, para que nós possamos continuar na batalha sem nenhum arranhão, sem nenhum corte. Usamos também esse cinturão de couro, que esse sim é um dos acessórios que nós podemos personalizar. Mas o meu ele é simples, eu não gosto muito de personalizar a minha vestimenta. Usamos nas pernas as grevas, que elas servem para que nós protegemos os ossos da tíbia e da canela, porque todos sabem também que um soldado com ferimento nas pernas, ele se torna inútil durante as batalhas. Com certeza. E também nos pés nós usamos as cálidas, que são esses sapatos com abertura nas laterais e atrás também, porque nós andamos bastante, temos um longo caminho para percorrer e ele evita que nós tenhamos bolha nos pés. Ah, sim. Olha, eu vejo que para um soldado se vestir demanda muito tempo, afinal são tantos acessórios, tantos detalhes, e vocês devem também estar preparados para isso, como você mesmo falou, tanto fisicamente quanto com as armaduras, as vestimentas, afinal, para carregar comida por 3 dias, para levar o capacete, a espada que são pesados. Então, de fato, eu vejo que é uma boa preparação para um soldado romano. Com certeza, nenhum de nós pode sair para a batalha sem qualquer acessório da nossa vestimenta, e sempre, todos nós, temos que estar muito bem alimentados, muito bem fisicamente, para que sempre nós possamos ir para as batalhas e vencê-las. Isso mesmo. Agora, para a gente finalizar a entrevista, eu gostaria que você contasse uma curiosidade. Pode ser um direito que os soldados romanos possuem. Certo, um direito que nós temos? Bom, nós podemos exigir de um cidadão judeu que quando nós precisamos levar algo por até 1 milha, que isso é equivalente a 1,5 km, nós podemos exigir do cidadão judeu que ele carregue esse algo para nós. Esse é um direito que às vezes muitos não sabem, mas que nós, soldados romanos, temos. Olha só, eu mesma não sabia, muito interessante. Inclusive, isso me faz lembrar aquela passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 41. Diz assim: "E se qualquer te obrigar a carregar 1 milha, vá com ele 2. Então, soldado, agora finalizamos a nossa entrevista. Gostaria de te agradecer por contar tantos detalhes importantes para nós e que Deus os abençoe. Antes de ir embora, eu gostaria também de te presentear com a espada
que nós usamos no nosso dia a dia. Eu não posso presentear com a espada legionária, porque são ordens maiores, mas eu gostaria de te dar esse presente como uma lembrança. Obrigada. Eu agradeço com a sua licença. Agora, receberemos eles que vieram de tão longe para conhecer o menino Jesus. Os 3 magos, por favor. Rapazes, estou muito feliz de recebê-los aqui nesta noite. Obrigada pela presença. E para nós iniciarmos o nosso episódio com vocês, eu gostaria que começassem se apresentando e dizendo quem é quem. Eu sou Melchior, tenho 70 anos e vim de Ur, da terra dos caldeus. Eu sou Baltazar, tenho 40 anos e vim do Golfo Pérsico, na Arábia. Eu sou Gaspar, tenho 20 anos e venho de uma região montanhosa, perto do Mar Cáspio. Olha só, vejo que vocês têm uma bela diferença de idade, hein? De 20 até 70 anos. Muitas pessoas acham que temos mais ou menos a mesma idade, ou que até moramos na mesma cidade. É verdade, muitas pessoas falam que nós somos até irmãos ou primos. Eu tô mais com cara de pai de vocês. Bom, retornando aqui então, eu sei que vocês foram figuras muito importantes no nascimento de Jesus. Mas me contem, como souberam do nascimento do Salvador? Nós recebemos um sinal divino. Sim, uma estrela nos indicou aonde Jesus estava abrigado. Guiados por uma estrela? Eu nunca vi isso na vida. E também sei que vocês levaram presentes para Jesus, o que é muito digno. E que presentes eram esses? Eu levei mirra, que serve para sanar as dores e auxilia no processo da cura das feridas. Espiritualmente falando, serve tanto para curar as dores do corpo quanto as feridas da alma. Eu levei incenso, usado nos templos e também usado pelos sacerdotes. E eu levei ouro, que simboliza a monarquia e a realeza. Nossa, presentes muito nobres, dignos de um rei. Vocês tiveram muito bom gosto na escolha, afinal, quem não gostaria de receber um presente desses, né? Eu mesma gostaria, não sobrou nada para mim, não? Claro que sobrou, no final entregaremos um presente para você. Olha só, muito obrigada, eu estava brincando, mas lógico que aceito, né? Bom, então retornando ao sinal divino que vocês receberam, que foi a estrela, eu gostaria que contassem como foi para saber exatamente onde Jesus estava. Foi uma tarefa fácil? De jeito nenhum. Quando chegamos a Israel, fomos nos encontrar com Herodes, o governador da região, e perguntamos se ele sabia onde estava o rei dos judeus. Mas não foi uma boa ideia. É verdade, não foi mesmo. Por que não? Ele não quis ajudá-los? Então, ele não sabia onde o rei dos judeus estava e pediu para continuarmos a nossa jornada e avisá-lo para que ele também fosse adorado. Isso não é bom, pois me soa uma atitude louvável do governador Herodes. Quem conta? Eu conto. Na verdade, fizemos um trato com o rei Herodes e voltaríamos para avisar aonde Jesus estava. Mas fomos avisados em sonho que o rei Herodes estava mentindo, por isso não retornamos. E por que ele estava mentindo? Herodes estava apavorado, porque o rei dos judeus havia nascido, e ele não admitiria de forma alguma alguém ser adorado no lugar dele. E ele queria saber onde Jesus estava, não para adorá-lo, mas sim para matá-lo. Nossa, essa revelação é chocante, rapazes. E depois disso, o que aconteceu? Maria e José foram avisados para fugirem para o Egito e que ficassem lá, porque o rei Herodes determinou a morte de todos os bebês do sexo masculino até 2 anos de idade, na tentativa de matar Jesus. Puxa vida, olha, ouvindo essa história de vocês, vejo que foram grandes heróis. Afinal, se tivessem contado para o rei Herodes onde o bebê estava, ele teria matado Jesus. E hoje nós nem estaríamos aqui para contar a história. Na verdade, nós não fomos heróis, fomos obedientes aos avisos dos sonhos. E ficamos muito felizes em não termos voltado. Mas isso causou ira de Herodes. Por causa disso, aconteceu um grande massacre de crianças inocentes.
E tudo isso porque ele tinha medo de perder o seu trono e o seu poder. Infelizmente, o poder domina a mente dos homens até os dias de hoje. É sempre cada um querendo ser mais poderoso do que o outro. Mas, agora, finalizamos então a nossa entrevista com vocês. Gostaria de agradecer pela presença, dizer que foi muito valioso ouvir a história nessa perspectiva dos magos. Obrigada e que Deus abençoe. Calma aí, nós vamos lhe dar um prometido presente. Claro. São tecidos raríssimos, vindo do Oriente Médio. Muito lindos. Obrigada, Rafael. Muito lindo. Agora, vamos receber o governador de Belém, o rei Herodes. Boa noite, rei. Seja bem-vindo ao podcast. É uma honra recebê-lo aqui nesta noite. Obrigado pelo convite, mas vamos logo com isso, que eu tenho decretos para assinar. Não, tudo bem, eu prometo que serei breve. A história conta alguns de seus atos na história, e que alguns deles hoje estão escritos em letras de músicas como encarnação do mal. Como o senhor vê essa questão? Eu não me importo com o que dizem, eu não me importo com o que cantam, faço o que precisa ser feito. Isso inclui, inclusive, matar crianças inocentes? Isso inclui matar qualquer pessoa que ameace o meu lugar. E qual é o seu lugar? O meu lugar é no trono, no poder. Eu soube, falando em trono, em poder, que o rei dos judeus nasceu e que muitas pessoas foram até onde ele estava para visitá-lo e adorá-lo. Sim, e ele estava ameaçando a minha posição, por isso eu precisava eliminá-lo. Mas infelizmente os seus pais fugiram e eu não consegui achá-lo. Bom, mas eu estava com os magos agora há pouco e eles me contaram que o Senhor pediu para que eles contassem aonde o bebê estava, assim o Senhor poderia ir até ele também, visitá-lo e adorá-lo. Adorá-lo? Minha senhora? Como ousa? Eu sou o rei! Eu adorá-lo? Eu adorar esse Jesus? Jamais! Por favor, me ajude! Eu tenho que ser adorado! Por favor, me ajude! Soldado! Deixa. Não ouse mais. Na política nós temos as nossas estratégias. O senhor quer tomar um pouco de água? Não. Vamos logo. Não tenho tempo a perder. Eu vou fazer a próxima pergunta, mas por favor, não fique bravo. É apenas uma entrevista. Eu preciso de algumas informações. Não me parece leal o que o senhor fez. O senhor estava enganando os magos. Eles foram desleais. Eles me enganaram, magos traidores. Mas o senhor não se arrepende da atrocidade que fez, matar tantas crianças inocentes? Não me arrependo de nada. A história conta que o mal é o próprio Senhor. Inclusive, o Senhor é conhecido como megalomaníaco sanguinário na história. Eu pouco me importo como me chamam, os nomes que me dão, isso para mim não tem nenhum valor, desde que me adorem, me venerem e todo esse povo me obedeça. Aliás, eu acho que eu já respondi todas as suas perguntas, não gosto de ser questionado, então por isso eu vou embora e eu vou dizer para você uma coisa, saiba, eu sou o rei.